dia, meus queridos. Nós vamos falar hoje sobre a questão energética. Vamos fazer a introdução do nosso capítulo 28 do livrinho didático de vocês. Então, quem tem o livro pode acompanhar pelo livro. Quem ainda não encontrou o livro ou que não tem o livro, não se preocupe. Você acompanha no slide com a tia. Por isso que a tia sempre está fazendo slide para vocês estarem vendo, ouvindo e vendo ao mesmo tempo. Nos últimos 250 anos, houve um grande consumo de energia e combustíveis. Acredita-se que até 2030 a necessidade de combustíveis e energia irá dobrar. Então, você observe que até 2030, essa grande quantidade de energia que hoje nós consideramos que é bastante, ela vai dobrar o consumo de energia. E o que é que pode causar o impasse? Degradar ainda mais o meio ambiente ou diminuir a utilização de fontes de energia em escala global. O que significa isso, tia? Diminuir o crescimento econômico e o desemprego. No livrinho de vocês, na página do 440, ele coloca aí a definição de energia. O que é energia? É a capacidade de produzir trabalho. Então, no decorrer da história, a ampliação da capacidade produtiva das sociedades teve como contrapartida o aumento do consumo e a contínua incorporação de novas fontes de energia. A partir do momento que foi evoluindo a história, os anos foi se passando, também foi ampliando a capacidade de produzir energia. Entretanto, até o século XVIII, a evolução do consumo e o aprimoramento de novas tecnologias de geração de energia foram lentos e descontínuos. Aí nós vimos que veio a Revolução Industrial, que alterou substancialmente esse panorama desse ciclo energético. O pioneiro do ciclo hidráulico foi o ciclo do carvão. Por sua vez, cedeu lugar ao petróleo. Então, primeiro veio o quê? A energia produzida pelo carvão. Logo depois do carvão veio qual? O petróleo. Nós temos o conceito de energia, que eu já havia falado para vocês, que vocês observem aí, né? O conceito energia é a capacidade de produzir trabalho. Essa capacidade de produzir trabalho, que seja a energia gerada por alguma subestação ou mesmo a energia gerada pelo homem, porque a nossa força também é um tipo de energia. As classificações dos recursos energéticos tem duas classificações aí. Nós temos o renováveis, energia hidráulica, carvão vegetal, o álcool e energia solar e eólica. E temos também as não renováveis, que é o petróleo, carvão mineral, o gás natural, energia nuclear e o xisto bituminoso. Então, são esses dois tipos de recursos energéticos, que é o renováveis e o não renováveis. Nos países pobres, alteram-se muito menos intensamente as fontes de energia tradicionais. Em especial, a lenha ainda são predominantes. Aí são nos países pobres. Nos países pobres, a energia que é
a energia tradicional, que é aquela energia produzida a lenha, ainda é predominante. Isso de acordo com a Agência Internacional de Energia. O consumo de energia per capita no mundo em 2005 foi de cerca de 1,8 tonelada equivalente de petróleo por ano. Quais são as fontes convencionais, tia? É o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, hidroeletricidade, energia nuclear, o carvão vegetal, a lenha. Então, essa fonte convencional, essa aqui é a fonte convencional. E as fontes alternativas? Meus amores, as fontes alternativas, que hoje está na moda e é o que é viável para proteger, para preservar o meio ambiente, são essas energias alternativas, que é a energia eólica, energia solar, o álcool, o cisto, biotuminoso, maremotriz, biomassa, geotérmica. Então, essa geotérmica, biomassa, energia eólica, energia solar, essas são as energias alternativas. As energias legais, as energias que, além de preservar o meio ambiente, não há emissão de gases que prejudicam ao meio ambiente. Além disso, meus amores, nós temos o petróleo. É um recurso natural não renovável, de fundamental importância para o mundo contemporâneo. Sua origem é orgânica e é encontrada em áreas sedimentares, a partir da era mesozoica, em destaque para os terrenos cenozoicos. Em áreas produtoras, áreas produtoras como o Oriente Médio, destaca-se para a Arábia Saudita, Rússia, os Estados Unidos, o México, Venezuela, Nigéria, Indonésia e Noruega. Esses são os países produtores do petróleo, meus amores. São os principais países produtores do petróleo. E esse petróleo é encontrado em rochas sedimentares na era mesozoica, com destaque para os terrenos cenozoicos. Duas grandes crises do petróleo, que foi em 1973 e 1979. Foi essas duas datas aí que houve uma grande crise do petróleo. O petróleo também, o petróleo é um hidrocarboneto formado pela decomposição anaeróbica de matérias orgânicas em ambiente marinho. Os restos dos animais e vegetais microscópios que vivem na superfície depositam-se com a lama e a areia no fundo do mar. Por isso que nós falamos que é de áreas sedimentares. São restos de animais e vegetais que depositam-se com a lama e a areia no fundo do mar. Para que tenha início um processo de formação do petróleo, é necessário que haja pouca circulação e oxigenação no fundo das águas, de forma que seja impedida a ação destruidora das bactérias aeróbias. Com isso, há essa formação do petróleo. É como se fosse uma esponja. Essa esponja fica cheia e depois é retirado o petróleo no fundo do mar. Olha, para vocês terem uma ideia, nós temos os resíduos, parafina e asfaltos. Nós temos áreas lubrificantes, óleo combustível, querosenos, gasolina, gás. Tudo isso é retirado de onde? Do petróleo. Tudo isso são derivados do petróleo. Como você observa aqui, como é retirada no fundo do mar,
a essa bomba e armazenamento de petróleo, e logo do petróleo é derivado esses outros derivados, do petróleo é derivado esses outros tipos de combustíveis. Então, meus queridos, amanhã nós vamos continuar o nosso conteúdo falando sobre a questão energética. Então, nós já conhecemos uma fonte de energia, que é o petróleo. Já falamos que tem 2 tipos energéticos, que são renováveis e não renováveis. E amanhã nós continuaremos o nosso conteúdo. Combinado?